Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar falando de Atos capítulo 11. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 11, a partir do versículo 24, diz o seguinte: Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e, quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Até o versículo 26, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai querido e amado, eu te agradeço, Senhor, pela tua bondade, te agradeço pela tua palavra, te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado e nos guardado, porque o Senhor tem nos dado tudo o que nós precisamos, Senhor. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, pela sua bondade, pelo seu amor infinito, porque o Senhor é o juiz e também é aquele que justifica, o Senhor é aquele que julga, é aquele que liberta, o Senhor é perfeito. Peço, Senhor, perdoa os nossos pecados, que são muitos, e trabalha, Pai, no nosso caráter, de maneira que nós sejamos cada dia mais parecidos contigo. Ajuda-nos, Pai, a trilhar o mesmo caminho que Jesus trilhou. Ajuda-nos a permanecermos na palavra de Cristo, a permanecermos nos caminhos de Cristo. Eu oro para que cada pessoa que está aqui acompanhando esse podcast seja abençoada, que o Senhor guarde o dia dela, que o Senhor proteja. Em nome de Jesus, que o Senhor traga cura para nós, cura física, cura para as nossas almas, cura para os nossos pensamentos que ainda não são corretos. Em nome de Jesus eu oro pedindo que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Amém. Só 3 versículos aqui, galera. Então, a igreja de Antioquia havia se formado, Barnabé vai para lá, Barnabé busca Saulo, busca Paulo, né? Mesma pessoa, busca Saulo, eles vão para lá e lá eles ficam um ano inteiro com a igreja ali, cuidando da igreja ali, né? Pastoreando aquela igreja, não usava esse termo ainda, né? Mas pastoreando aquela igreja ali. E pela primeira vez, então, os discípulos são chamados de cristãos. Isso é muito importante, galera, porque cristão é um seguidor de Cristo, né? Então, se você for pegar o significado do termo original, é um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo mesmo, né? É que fica muito claro quando as pessoas ali eram chamadas de cristãos, ou de cristãs, né? As pessoas eram chamadas de cristãs, que elas estavam seguindo a Cristo, eram discípulas de Cristo. E isso é muito, muito importante. Primeiro porque Saulo e Barnabé ficam lá um ano inteiro, né? Mostrando pra gente a importância da igreja local, como Saulo e Barnabé valorizavam ali a igreja local, eles ficam um ano inteiro lá ministrando, pregando, cuidando das pessoas, ajudando, orando por elas, fazendo outros discípulos, né? Mas também o fato das pessoas ali serem chamadas de cristãs é muito importante. E hoje eu quero trazer outros 2 textos para corroborar isso, para que a gente entenda por que elas foram chamadas de cristãs. Jesus disse o seguinte, lá em João 13,35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Aquela igreja de Antioquia, com Saulo e Barnabé um ano inteiro lá, então lembra, né? Tinha a igreja de Jerusalém, tinha alguns outros inícios ali de movimentos, Samaria tinha um pouco, outros lugares, Jope ali talvez tivesse um pouco ali com Cornélio, mas Antioquia se fortalece realmente como uma igreja, uma comunidade um pouco mais forte. E Saulo e Barnabé ficam lá um ano cuidando daquelas pessoas, amando aquelas pessoas, mostrando o caminho de Cristo para aquelas pessoas. E Jesus diz que se nós nos amássemos uns aos outros, todos saberiam que nós somos seus discípulos. Como que o povo reconhece aquelas pessoas como cristãos, como seguidores de Cristo? Então, um dos motivos para isso é que aquela comunidade ali formada era uma comunidade de amor. Aqui eu estou inferindo, né? A palavra não deixa isso claro, mas quando a gente lê toda a história dessa igreja de Antioquia, a gente consegue inferir isso. Outro texto de Cristo diz assim, lá em João capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quem são os discípulos de Cristo? Quem são os cristãos? Aqueles que amam uns aos outros, aqueles que permanecem na palavra.
Saulo e Barnabé ministrando 1 ano ali para aquela igreja, fazendo com que aquela igreja permanecesse na palavra. E então as pessoas em volta reconhecem que eles são cristãos. Galera, é muito importante que nós amemos uns aos outros, que nós permaneçamos na palavra de Cristo para que as pessoas reconheçam que nós somos cristãos. Reconheçam que o cristão tem algo de diferente. E que esse algo diferente seja o amor, que esse algo diferente seja o compromisso, que esse algo diferente sejam as boas características, né? Não que as pessoas reconheçam que nós somos cristãos pelas nossas falhas ou pelos nossos erros, mas que reconheçam um cristão verdadeiro quando percebem o amor dele pela comunidade, quando percebem o amor naquela comunidade de fé e a maneira como nós somos compromissados com permanecer na palavra do Senhor. Então, a mensagem de hoje é essa, né? Que nós amemos a nossa igreja local, que nós permaneçamos na palavra de Cristo, para que o mundo reconheça que nós somos cristãos. E não para que o mundo reconheça, para que nós sejamos elevados, para que nós sejamos glorificados, não. Para que Deus seja glorificado e a palavra dele chegue até essas pessoas. Para que as pessoas percebam que o cristão vive de uma maneira diferenciada, que o cristão tem algo que o mundo não tem, e que elas se aproximem de Cristo, nos reconhecendo como cristãos. De novo, não para que nós sejamos exaltados, mas para que o nome de Cristo seja glorificado e as pessoas percebam, novamente, as pessoas percebam que andar com Cristo nos dá algo, tem algo, provê algo que o mundo não provê, e que então o reino cresça. A igreja de Antioquia cresceu porque eles viviam em amor, porque eles viviam na palavra, e então eles foram reconhecidos como cristãos. Muito emblemático esse momento aqui da palavra, Lucas foi muito sábio em deixar isso claro aqui, que pela primeira vez as pessoas ali são chamadas de cristãs, seguidoras de Cristo, discípulos de Cristo. Então o apelo que tem para hoje é esse. As pessoas reconhecem você como uma pessoa cristã? Pelo que elas te reconhecem? Acho que é uma meditação que a gente precisa fazer, sabe, galera? Nosso principal propósito aqui nessa terra é levar a palavra de Cristo. A gente faz isso através do nosso trabalho, a gente faz isso através da nossa vida cotidiana, mas é a nossa principal função aqui, glorificar a Deus com o nosso serviço. A mensagem de hoje é essa. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.